com alegria, com as bênçãos da Trindade Santa, das bênçãos, das luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção do Menino Deus, a saúde do Senhor Jesus, dos passos de Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, diretamente do estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida e otimismo, na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller. É com muita alegria que eu sempre me coloco aqui à disposição. Depois de ter visto e preparado esse assunto, lido, meditado, refletido e rezado para que a mensagem da Trindade Santa, a mensagem de Cristo Jesus e de Nossa Senhora, Mãe do Cristo e Nossa Mãe, possa penetrar na mente de cada um dos telespectadores ou telespectadoras e especialmente atingir o coração para ir aproximando a mente e o coração sempre mais da mensagem do Cristo Jesus, reconhecendo que nós todos devemos passar por essa vida fazendo bem, e como Cristo Jesus, assim como milhares e milhares de missionários e missionárias de todas as categorias do mundo, um dia estiveram no meio dos necessitados, em terras de missões, porque seguiram as palavras de Cristo Jesus, que lemos em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, e também em São Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide pelo mundo inteiro, ensinai a boa mensagem, a mensagem da justiça, a mensagem da caridade, a mensagem, ensinando também a oração, assim como eu ensinei para vocês, diz Cristo. E esses missionários, como nós também, preocupados com as santas missões, rezamos e colaboramos também financeiramente para que os meus missionários possam lá no meio dos índios, no meio dessas regiões necessitadas, construírem creches, construir escolas, construir igrejas, construir hospitais. Eu tive a ocasião de ver com meus próprios olhos e o dinheiro que nós aqui nas missões, nos dias das Santas Missões, colaboramos, esse dinheiro é religiosamente aplicado. Então estamos terminando sim o mês missionário, outubro, o dia de hoje, mas devemos sempre continuar a rezar, a orar, e o próprio Cristo Jesus nos diz claramente, orai sem cessar. É isso que Cristo Jesus pede de cada um de nós, que continuemos sempre rezando pelos missionários, assim como rezamos em favor de todas as pessoas. E já amanhã estamos iniciando um novo mês, o mês de novembro, que é o mês em que nós
nos lembramos de todos os santos e santas que passaram por esta vida e se santificaram e fizeram bem e já receberam de Cristo Jesus aquelas palavras que lemos em São Mateus, capítulo 25, versículo 34, onde Cristo Jesus, então, lá, quando nós nos apresentaremos um dia, conforme os nossos parentes já se apresentaram e já ouviram de Cristo Jesus as palavras, vejam só, encontrei, está aqui bem claro, Mateus capítulo 25, versículo 34, onde nós queremos também ouvir essas palavras de Cristo Jesus, que deu a vida por nosso amor, mas como Ele mesmo afirmou, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E para comprovar que Ele é o Filho de Deus, de fato, abriu a sepultura na madrugada do terceiro dia e Cristo Jesus ressuscitou gloriosamente. E agora, então, no julgamento de cada um de nós, o que é que nós ouviremos? Aquilo que nossos parentes, que estão já felizes na eternidade, porque passaram pelo mundo fazendo bem. Então, o que é que Cristo Jesus disse para essas pessoas? Vinde bendita de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, recebei a recompensa que vos estava preparado desde toda a eternidade, desde a criação do mundo, porque passasse por esta vida fazendo bem. Entra no reino dos céus. Que felicidades! Todos nós um dia queremos também ouvir essas palavras. Então, celebramos, antigamente dia 1º de novembro, era feriado nacional e dia santo. Como não temos mais dia 1º feriado, então a litúrgica de todos os santos continua celebrado, mas passou para o domingo seguinte. Então, nesse ano é dia 3 de novembro. E dia 2 nós celebramos o dia de finados, o dia dos falecidos, quando somos convidados, todos que desejarem, rezar pelo eterno descanso das pessoas, parentes, conhecidas, vizinhos nossos, pequenos e grandes, mesmo aqueles e aquelas pessoas que um dia viveram afastadas de Cristo Jesus, afastadas de Deus, mas com o tempo entraram dentro de si, reconheceram, conforme nos diz a palavra de Deus em muitas passagens, longe de Deus ninguém é feliz. E Cristo Jesus, que quer a felicidade de todos e de cada um de nós, não somente na eternidade, mas que já sejamos felizes nesta vida. E o que é que Ele nos diz? Cristo Jesus, claramente, capítulo 4, Ele nos diz, em São Tiago, capítulo 4, versículo 8, aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós.
livrai-vos de todas as ações más, procurai viver na amizade e na graça de Deus, humilhai-vos na presença do Senhor e Deus vos exaltará. E assim continua a palavra de Deus. A palavra de Deus que sempre é positiva. Então, todas as pessoas que se aproximam de Deus, necessariamente terão que se afastar do mal, do espírito das trevas, do espírito do bem. E é isso que Cristo Jesus deseja de todos e cada um de nós. E sempre no início do novo mês, Cristo Jesus apresenta para todos os membros do apostolado da oração uma intenção especial para a qual o Papa pede que rezemos. Mas todas as pessoas que desejarem são convidadas a rezar nesta intenção que o Papa apresenta para todo o mês agora de novembro. E veja bem que oração maravilhosa e que o Papa pede, rezemos, o Papa pede, Papa Francisco, por alguém, por uma mãe ou por um pai, ou um avô, ou avó, ou bisavó, que perderam um filho ou uma filha, que partiram desta vida para a eternidade. Isso traz uma grande tristeza, sem dúvida nenhuma, uma saudade. Então, vejamos aqui, rezemos para que todos os pais que choram a morte de um filho ou filha encontrem apoio na comunidade e obtenham do Espírito Consolador a paz do coração. Então, de modo especial, a Igreja Católica, em todas as comunidades, e quando falece alguém, especialmente um filho, uma filha, temos a missa de corpo presente, assim chamado, onde a comunidade reza na Santa Missa em favor daquela criança, ou daquele adolescente ou jovem que faleceu, pedindo pela felicidade eterna, e também rezam para que os pais sejam confortados. E Deus, de modo especial, dá uma força especial para os pais, com esse apoio da comunidade e com as orações, possam conformar-se e ter a certeza de que um dia encontrem-se na eternidade feliz, como vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Então, nós sabemos que pela morte não termina tudo, mas sim, pela morte chegaremos na felicidade eterna. E se esse adolescente, ou essa criança, ou esse filho, essa filha, pudessem telefonar para o pai ou para a mãe: mãe, pai, como é bonito aqui, como eu sou feliz. Eu agora espero o pai e a mãe para também chegarem nesta felicidade. Então não há razão dos pais ficarem chorando, se lastimando pela morte, ainda mais quando a morte é assim repentina, de infarto do coração, ou num desastre. É claro que isso traz
um choque, por assim dizer, mas é se confortar e conformar-se, reconhecendo que um dia nós entraremos também para a felicidade. E hoje em dia, sempre aconteceu de modo geral que a pessoa, quando parte desta vida para outra, há uma legislação das prefeituras que, dentre 24 horas, de modo geral, as pessoas sejam levadas para os cemitérios. Atualmente, muitos municípios têm os seus crematórios, onde as pessoas seguem e se transformam naquilo que lemos em Gênesis, capítulo 3, no livro das Origens. Então, capítulo 3, versículo 19. Veja que as palavras de Deus para os nossos para o primeiro casal que desobedeceu a Deus. E porque desobedeceu a Deus, Deus os expulsou do paraíso e disse para eles o quê? Abra sua Bíblia e leia na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 19. Deus disse para esse casal: vocês me estão desobedecendo? O que é que vai acontecer de agora em diante na vida de vocês? Vocês que eram felizes aqui no paraíso, serão expulsos agora. E veja a palavra de Deus, repetindo, capítulo 3, versículo 19. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Bem, então, todos nós, o nosso corpo, pelo crematório, vira pó, e reduz-se a 2 ou 3 quilos, que em geral é colocado numa redoma de vidro. Há pessoas que trazem para o padre benzer essas cinzas. Em si, não há necessidade de benzer. E agora, por exemplo, a cremação, e agora vem então, e o que fazer com as cinzas? E nós devemos sempre, a Igreja Católica, inclusive, mandou, e tem esse folheto, e o Papa, com a sua comissão, nos diz claramente: todos nós devemos ter sempre um respeito e a caridade que merecem os nossos irmãos defuntos, os irmãos falecidos. E dá uma orientação dizendo assim, e devemos sempre conservar as cinzas num lugar sagrado. As cinzas do defunto devem ser conservadas por norma num lugar sagrado, isto é, no cemitério, num jazigo ou sepultura, ou numa igreja, ou num lugar especialmente destinado a este fim, em qualquer local. E ainda, não conservar as cinzas em casa. É uma orientação. Então, não conservar as cinzas em casa. A conservação das cinzas em casa não é consentida. Isso. Ainda, não dividir as cinzas entre os familiares. As cinzas não podem ser divididas entre os vários núcleos familiares e deve ser sempre assegurado o respeito
e as adequadas condições para guardar e conservar essas cinzas. Não dispersar as cinzas no ar, na terra ou na água. Então, não é questão de jogar essas cinzas pelo ar, e no rio ou no mar. Então, especialmente para evitar confusão doutrinal, não seja permitida a dispersão das cinzas no ar, na terra ou na água, ou ainda em qualquer outro lugar. Ainda, não conservar as cinzas em peças de joia. Exclui-se ainda a conservação das cinzas cremadas sob a forma de recordação comemorativa, em que peças de joalheria ou em outros objetos seja colocado cinza. No caso do defunto ter claramente manifestado o desejo da cremação e a dispersão das cinzas na natureza, ou seja, espalhar as cinzas na natureza, por razões contrárias à fé cristã, devem ser negadas as exéquias, segundo o direito. Então, são normas que a Igreja Católica tem, e com a aprovação do Papa e de todo o departamento da doutrina da fé. Então, e diz também, aqui tem uma passagem que a Igreja Católica, para todos que desejarem, a Igreja Católica continua a preferir, veja bem, a preferir a sepultura da pessoa. Então, a Igreja Católica continua a preferir a sepultura dos corpos, uma vez que assim se evidencia uma estima maior pelos defuntos. Todavia, a cremação não é proibida pela Igreja, a não ser que tenha sido escolhida por motivos contrários à doutrina cristã. Ao sepultar os corpos dos fiéis defuntos, a Igreja confirma a fé na ressurreição da carne, na vida eterna, e deseja colocar em destaque a grande dignidade do corpo humano. Então, devemos ter todo o respeito para com o defunto, em favor da pessoa que deixou este mundo. Assim, nós queremos também, quando o nosso espírito se apagou para esta vida, quando os neurônios todos se apagaram e o coração se apagou, então, nesse momento, o nosso fisiológico, o nosso corpo, começa a entrar em decomposição. E o nosso espírito se apresenta à Trindade Santa para, num juízo particular, receber a recompensa por todo o bem que nós realizamos nessa vida e que está escrito aqui no livro. Todas as boas ações que nós praticamos, poderá ler, está aqui na Bíblia Sagrada, está no livro da vida de cada um de nós.
mas também as ações menos boas. Por isso, procuremos sempre passar por esta vida realizando o bem. E que nós possamos agradecer, então, a Trindade Santa, o mês de outubro, o mês missionário, e peçamos sempre a proteção da Trindade Santa, do Cristo ressuscitado e de Nossa Senhora, em favor do novo mês, agora o mês de novembro, depois o mês de dezembro. E os santos e santas que nós estamos, então, celebrando: Santo Afonso de Palma, Santo Antônio Fontana de Milão, São Foilano, Santo Arnulfo e Santa Maria de Cooperland. E especialmente no dia 13 de novembro, quarta-feira, às 19 horas, celebraremos a missa de ação de graças do padre Pedro Schlichting, que atualmente é pároco lá na paróquia de Nova Trento, de São Virgílio. Tivemos uma belíssima missa de ordenação sacerdotal no sábado passado, às 9 horas, com o início da Santa Missa do jovem diácono André Schmitz. Foi lá na igreja da Santa Cruz de Areias, em Barreiros. No próximo sábado, não nesse sábado, mas no sábado, da semana que vem, teremos mais uma ordenação sacerdotal, que também do diácono Alexandre Amorim. Essa ordenação sacerdotal será às 9 horas na missa em São João Batista, na Igreja Matriz. E no dia 16 teremos também mais uma ordenação sacerdotal do jovem João Gabriel Guarnieri. Essa ordenação, essa missa de ordenação sacerdotal será lá na paróquia São Judas Tadeu, lá em Brusque. E com esses sentimentos, telespectadoras e telespectadores, se você não adquiriu ainda o seu calendário, procure adquirir na Secretaria Paroquial antes que desapareça completamente. E os telespectadoras Paulo César Ribeiro e Vera Sobrosa, Valmor Antenor, de Edilmário Lemas, Paulo César e Otília Heiderscheit, o diácono José Coelho, Maílde Isaura de Farias, Israel Pires da Silva, Isaura Correa Rocha, Márcio Mesquita Páscoa, Maria Terezinha Rachadel. Saúde, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, e a nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção de Deus sobre os doentes, a bênção sobre a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, das 2h30 às 3 horas, se Deus quiser.